como tua igreja, e te pedimos que a tua palavra nos dê instrução e nos ajude, Senhor, a ver a forma correta de enxergar a vida. Diante de tantas pressões, de tantas batalhas culturais que enfrentamos no nosso dia a dia, que o nosso coração não perca, Senhor, o objetivo. Que nós tenhamos então a clareza, o discernimento de separar as coisas e de sabermos as batalhas que devemos entrar e aquelas que devemos esperar no Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Faz com que tua igreja, o teu povo cresça para a glória do teu nome, em maturidade, em devoção e em reverência. E que assim seja, guiados pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 de Daniel, verso 1 e 2. Capítulo 1 do profeta Daniel, versos de número 1 e 2. Capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Queridos, a gente já viu isso aqui. Se você não estava presente, você pode visitar lá o canal da igreja no YouTube e ir lá na parte, dos vídeos, buscar a nossa introdução aqui do livro do profeta Daniel, e você vai ver o contexto de uma forma muito melhor, porque aqui não é o momento de trazer de novo o contexto. Eu só quero lembrá-los de algumas coisas. Primeiro, o texto está nos dizendo que Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia. Israel tinha sido subjugado pela Babilônia, parte do povo estava sendo levado como escravo para trabalhar na Babilônia. Então, aqui nós temos o pano de fundo. Também nós vimos juntos que isso acontece pela vontade de Deus. Na perspectiva da Babilônia, foi mais um triunfo de guerra, foi mais um triunfo do poder, foi mais um triunfo da força de Nabucodonosor. Aos olhos de Nabucodonosor, era mais uma nação que estava sendo subjugada, como estava sendo comum para ele na sua agenda de expansão e de domínio, geográfico e territorial. Mas o texto vai nos dizer que foi Deus que permitiu isso, apesar de ser Nabucodonosor com o poder bélico da Babilônia, que então leva cativo Israel para o cativeiro. Mas o texto diz: e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Não apenas Joaquim, mas Deus também permitiu que os utensílios usados na liturgia do culto fossem levadas e guardadas como espólios de guerra por Nabucodonosor, ali no templo do seu Deus. Então, o texto nos fala que Israel está num momento delicado da vida pela permissão de Deus. Pastor, como é que eu entendo melhor esse texto dentro do seu contexto? Lá em Jeremias, vamos lá para Jeremias? Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. O título dessa porção, que está em negrito provavelmente na sua Bíblia, apesar de não ser inspirado, mas ele nos dá então a entender o que essa parte quer nos dizer. Na minha Bíblia tem escrito assim: carta aos exilados. Quer dizer que o povo aqui estava no exílio, tá? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Lembram que a sequência do texto do capítulo 1, dos versos 1 e 2 de Daniel, vai dizer que Nabucodonosor levou parte de mão de obra qualificada para lá, e essa mão de obra qualificada fazia parte da nobreza de Israel. Da nobreza de Israel estavam os nobres ali
avizinhados com o rei, sacerdotes, levitas e coisas do tipo. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo que quem deportou foi Nabucodonosor ou foi ele? Foi ele, não é isso? Né? Foi ele. Deus está dizendo, ó, é minha vontade, foi minha vontade que vocês estivessem aí. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que coisa interessante, irmãos. Ao invés de incitar o povo de Israel a um sentimento de rebelião, de rebeldia contra a Babilônia, Deus está dizendo, olha, foi minha vontade que vocês fossem levados para aí. Isso aconteceu, vocês sabem, por conta da sua apostasia, da sua rebelião contra mim, do seu afastamento, né? É consequência do pecado. Eu avisei várias e várias vezes. Agora vocês estão colhendo o que plantaram. E eu digo, fui eu que levei vocês aí. E não se inquietem, se aquietem. Por quê? Porque vocês não vão voltar rápido. Tem falsos profetas aqui nesse momento dizendo que o povo ia voltar rápido, que ia ser algo, né, ligeiro. Mas Deus levanta o profeta Jeremias para dizer, não escutem eles não, me escutem. Vocês querem estar bem aí na Babilônia, porque vai demorar essa situação. Então, orem pela Babilônia. Já pensou, queridos? A prosperidade da Babilônia é a prosperidade de vocês. A paz da Babilônia é a paz de vocês. O povo está subjugado, levado cativo, vai passar um tempão. Deus diz, quer ver como é que vai demorar? Casem-se, casem suas filhas, seus filhos, multipliquem-se, comprem, né, locais para morar, plantem, porque o negócio vai demorar. E olhe, prestem atenção, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, ou seja, sejam produtivos aí, busquem o bem daí e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha a relação, existe uma relação aí agora então entre a Babilônia e o Israel cativo. Existe uma relação entre o reinado da Babilônia e o Israel cativo. Agora Israel estava sob o governo humano de quem? De Nabucodonosor. E tinha que ser submisso às leis de onde? Da Babilônia. E Deus diz, busquem a prosperidade da Babilônia e orem a mim por ela. Isso choca o nosso ouvido hoje, principalmente diante do discurso, né, muitas vezes de guerra de ideias e de narrativas que a gente tem. Às vezes a gente, né, se levanta contra a nossa nação porque tem um governo que a gente não quer, que está no poder. E a gente, ao invés de orar pelo nosso país, a gente fica torcendo contra o nosso país. A gente se esquece que a prosperidade do país é a nossa prosperidade, que a paz do país é a nossa paz. E ao invés de fazer orações a Deus, pedindo então que Deus governe e encaminhe do jeito que Ele quer, a gente talvez fica gastando mais tempo fazendo orações imprecatórias, pedindo o fogo do céu, ou que o chão se abra, ou que alguma coisa aconteça, mas a gente não descansa na vontade de Deus, né? A gente se esquece que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Tem um governo eleito que não foi eleito por mim, beleza,
Mas não foi Nabucodonosor que levou o povo de Israel para a Babilônia, foi Deus. Então as coisas estão dentro do governo de Deus. Então nós entendemos que dentro da vontade soberana de Deus aconteceu o que tinha que acontecer. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Lembram que eu disse que tinha profetas dizendo que a coisa ia ser rápido, que ia ser diferente? Não, Deus está dizendo: olha, isso aqui é que é o verdadeiro, ó. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Naquela época, tinha uma galera que estava, querendo enganar o povo, querendo mostrar para o povo que Deus estava falando coisas que Deus não estava falando. E eles estavam falando o que o povo queria ouvir. O que é que o povo não queria ouvir? Que o Deus de Israel tinha, de fato, permitido que isso acontecesse. Que o Deus de Israel tinha levado eles da sua nação para uma nação estrangeira. Que o Deus de Israel tinha permitido que eles passassem por todos os infortúnios que isso trazia como consequência. Porque famílias foram desfeitas, bens foram deixados para trás, nobres que tinham a sua vida, obrigado, Peu, muito tranquila, agora estavam, como todos os outros, à dependência de alguém, das circunstâncias, de alguma coisa. Estava todo mundo sujeito às questões da Babilônia. Se o humor do rei estivesse bem, estava todo mundo bem. Se o humor do rei estivesse mal, estava todo mundo mal. Se a Babilônia continuasse a sua expansão e a sua prosperidade, Israel estava bem. Se a Babilônia enfrentasse dificuldades, Israel estaria mal. As pessoas não queriam escutar a realidade, elas queriam escutar o que elas queriam ouvir. E vários falsos profetas e adivinhos estavam se levantando para falar o que Israel queria ouvir. Queridos, eu acesso as redes sociais como vocês, e todos os dias tem um bocado de cabra safado falando da parte de Deus. Todos os dias tem um bocado de gente incitando o povo a fazer coisas que a Bíblia condena. Todos os dias eles estão dizendo o quê? O que o povo quer ouvir. Afinal de contas, precisa ser alimentada essa beligerância. E eu não estou dizendo que você tem que se conformar, irmão, porque como a gente já viu do capítulo 1, 2 e 3, a Babilônia, o projeto da Babilônia é conformar os judeus para se transformar em babilônios. Mas a gente vê 3 que não se curvam. Quer dizer, 4, perdão. A gente vê 4 que não se curvam, que não se submetem. Por quê? Porque há limites. A gente chega já lá. O fato é que dentro da liderança evangélica, dentro da galera que é muito seguida nas redes sociais, dentro daqueles que são vozes no povo de Deus, tem os falsos profetas, queridos. Não é porque o camarada tem muitos seguidores que ele fala da parte de Deus. Não é porque o camarada é muito conhecido que ele fala da parte de Deus. Não é porque o camarada está dizendo que você quer ouvir que ele fala da parte de Deus. Deus está aqui levantando o profeta Jeremias, que escreveu uma carta, que fez chegar ao povo. Vê só a viagem que essa carta teve que fazer para o povo ouvir a voz de Deus, porque no meio do povo não tinha ninguém que falasse. No meio do povo não tinha um que se levantasse falando da parte de Deus. Deus escreve, manda o profeta escrever a carta e envia a carta para a carta ser lida, para dizer, ó, essa é a orientação verdadeira. Os irmãos estão entendendo? A gente acha que isso aqui é novo, né? É não, querido. Ó, a história está rodando aí, ó. A história prova que ela é cíclica. E a gente pode aprender com a história. Por isso que a gente está vendo aqui a Bíblia, a Escritura, né? Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor.
Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Ora, Deus levou o juízo, mas Deus está trazendo esperança. O que é que Deus está dizendo? Isso não é o fim. Os meus propósitos serão cumpridos, e do mesmo jeito que eu levei vocês, eu os trarei. Do mesmo jeito que vocês foram, vocês voltarão, segundo a minha vontade. Isso vai acontecer quando? No meu tempo. No meu tempo. Deus estipulou um tempo. O povo passaria por aquilo por um tempo. Quer dizer que talvez você não estivesse mais vivo para voltar para a sua terra. Talvez fosse o seu filho ou o seu neto, dependendo da idade dele, que voltaria para Israel. Talvez você lidaria com tudo e não veria o retorno. Isso quer dizer, irmãos, que nós velhos, e eu vou me colocar agora nos velhos. Eu escutei uma coisa interessante outro dia. O presbítero Alci me chamou e disse: pastor, aconteceu uma coisa engraçada outro dia. Eu digo aí, 2 senhoras estavam ali no portão da igreja, e o diácono Nésio estava dirigindo o culto. Foi um dia que eu estava pregando em outro lugar, e aí uma estava conversando com a outra, eu estava lá na frente e escutei. Uma perguntou: aquele ali é o pastor da igreja? Aí a outra respondeu: não, o pastor da igreja é um senhorzinho de barba branca, né? Quer dizer que eu já curvei o cabo da Boa Esperança, né? Eu não sou mais um jovenzinho de barba branca, eu sou um senhorzinho de barba branca. Então, irmãos, eu me junto a vocês, eu estou com vocês. Nós velhos temos que preparar essa geração nova para enfrentar essa vida na Babilônia. A gente tem que preparar essa geração nova para lidar com os ditames da Babilônia. A gente tem que preparar essa geração nova para saber onde deve se submeter e onde deve ser rebelde. A gente deve ensinar essa geração nova quais guerras lutarem, porque eu vejo, irmãos, muitas vezes as pessoas desprendendo um vigor por umas guerras inúteis, enquanto que sua família está perecendo no meio da Babilônia. Estão praguejando contra Nabucodonosor. Nabucodonosor não está nem aí para o camarada. E a família está se perdendo na Babilônia, porque o beabá do dia a dia não está sendo feito em casa. A pessoa está tão preocupada que Nabucodonosor morra, que os filhos estão morrendo espiritualmente, a esposa está morrendo espiritualmente, a família está indo de mal a pior, mas não liga, porque quer ver a liberdade da nação. E quem liberta a nação é o Senhor, querido. Esse negócio de que o Brasil é para Jesus, é de Jesus, é a maior mentira falada na face da terra. Sabe o que é de Jesus? É tudo. Tudo pertence a Ele. Mas sabe quem é de Jesus? Os seus. O Brasil, no sentido que o povo fala, nunca vai ser de Jesus. Porque existe uma oposição contra Deus. Existe uma oposição contra Jesus desde o Éden. O mundo jaz no maligno. Vai todo mundo para o céu no final das contas? Vai não. Nós vivemos numa sociedade corrompida por conta de quê? Do pecado. Quem é o menor grupo da sociedade que se curva diante de Deus? Os que temem a Ele, os chamados cristãos verdadeiros. E assim, apesar da redundância e da ironia dessa frase, cristão verdadeiro, tem que ser falado, porque ser cristão hoje em dia não é nada. A gente estava vindo para cá hoje, e Mariana viu que um carro da frente tinha um adesivo de cruz pregado nele. E lá em casa eu tenho um peixinho que se gruda atrás do carro, guardado, já tem uns 5 anos. Aí ela perguntou: pai, por que é que a gente não bota o peixinho no carro? Fica tão bonito, pai. Aí eu disse: me lembro quando eu mandar lavar o carro, porque se botar na sujeira não vai segurar. O carro limpo a gente bota. Ao mesmo tempo eu estava me lembrando por que é que eu não coloquei. Porque, irmãos,
não é o peixe no carro que me identifica com Cristo, apesar de ser um símbolo cristão. O que me identifica com Cristo é todos os dias eu tomar minha cruz e segui-lo. Todos os dias eu estar diante dele. Todos os dias eu combater o bom combate. Todos os dias eu ter então na minha vida a máxima de que ele cresça e que eu diminua. Não existe cristianismo sem o discipulado a Cristo, sem a servidão a Cristo, sem a submissão a Cristo. O caminho fácil qual é? Os adereços. O caminho difícil qual é? A prática, fiel da vontade de Deus. E eu não estou dizendo que você não pode botar o adesivo, não, irmão. Eu vou colocar, esses dias vai chegar o carro aí com um adesivo, um negocinho atrás, viu? Mas se lembrem, que não é o adesivo do meu carro que diz que é o cristão móvel, né? Não é o cristão móvel. É quem está dentro do carro que faz a diferença. E esse é um dos grandes problemas que o povo de Israel não entendia e que os cristãos de hoje não entendem. O que é ser cristão? Qual é a nossa identidade em Deus? Porque Romanos capítulo 13 vai dizer que Deus, ele instituiu os líderes e que nós devemos nos submeter aos líderes. E quando Paulo diz isso, Paulo não está querendo especificar que tipo de liderança. É claro que a gente tem pano para manga para falar sobre muitas outras coisas, sobre obediência e insubmissão, que a gente não vai falar agora. Até onde Daniel e os seus 3 amigos estão nos ensinando até onde. Até o capítulo 3 já dá para ver a medida da coisa. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Tudo vai acontecer como Deus quer. Tem muita gente aperreada, tem muita gente até sem esperança. Pastor, não dá nem vontade de trabalhar, de viver num país assim. Se torna um rebelde porque o país está assim. Irmão, se levanta, porque o teu rei não é desse mundo, porque a tua cidade não é desse mundo, e faz o que o teu rei diz que tu tem que fazer todo dia. A gente se revolta porque paga imposto caro e não tem um retorno. A gente se revolta porque o transporte público não presta. A gente se revolta porque há uma insegurança, a gente não pode andar tranquilo no meio da rua, passa uma moto, camarada de capacete, na mesma rua que você em 2 carneiros, como é que você se sente? Né? Quando eu saio para fazer visita, quando eu estou transitando 2 carneiros, entrei na rua, entrou uma moto, um camarada de capacete, viseira baixa, eu já fico, Jesus, vem cá. É ou não é? É, irmãos, nós queríamos um lugar melhor para criar os nossos filhos. Recentemente a gente viu aí o movimento LGBT incentivando, né, uma mudança de pensamento com relação às crianças. E a gente se revolta contra isso e tem que se revoltar contra essas coisas também. A gente se esquece, irmãos, que o nosso dever tem que ser vivido. Às vezes a gente fica pensando lá e chorando por lá e reclamando por lá, e o que é para a gente fazer, a gente não está fazendo. A gente se esquece que não precisa deixar de ter esperança, porque é Deus quem governa todas as coisas. Sabe o que é que Moisés fala para o povo antes dele, né, ficar olhando o povo ir para a terra prometida? Deus é aquele que sara e que adoece, aquele que mata e que faz viver, aquele que humilha e que exalta. Nada pode fugir das mãos dele, nada. Tudo está dentro do governo de Deus. Aí no verso 11 ele vai trazer esperança para o povo,
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Irmãos, nós temos um futuro. O grande problema é o seu entendimento de prosperidade e de futuro. Porque para nós somos peregrinos nessa terra, é o que diz a Bíblia. A gente faz o melhor e a gente vive da melhor maneira possível, sabendo, irmãos, que a nossa pátria é celestial, que o nosso futuro já está garantido em Cristo Jesus. A gente é o melhor cidadão, porque em todas as áreas e instâncias da vida, nós buscamos trazer glória a Deus, em todas as áreas que nós estamos envolvidos, Deus deve ser glorificado, mas a gente não se prende às coisas dessa vida, porque a gente está aqui, transitando, peregrinando. A gente já sabe para onde vai, a gente já tem esperança da nossa casa, já está tudo preparado para nós, e é um lugar tremendo, é o lugar onde de fato o governo de Deus vai ser visto, vivenciado e adorado pelo seu povo. Amém? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Talvez o povo estivesse pensando, Deus quer o nosso mal. Não, irmãos. Deus permite que determinadas coisas aconteçam por conta do nosso pecado ou por conta da sua vontade, mas independente do que seja a causa, o propósito é o mesmo, o crescimento do seu povo e a glória do seu nome. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, e virão orar a mim, e eu os ouvirei. O povo não está fazendo isso agora. Um dos motivos do exílio é trazer o povo de volta para onde? Para perto do seu Deus. O povo tinha se afastado. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava corrompido. Clamava a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Qual é o objetivo? Senhor, por que a gente está passando por isso, Senhor? Olhe para você. Você está perto dele? Ele está só nos seus lábios ou ele está no seu coração? Como é que está seu casamento? Como é que estão os seus filhos? Você está criando eles para viver bem dentro dessa realidade podre? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus relacionamentos? Quais pessoas você tem buscado se aproximar, investido seu tempo? Pessoas que temem a Deus, que agregam na sua vida, pessoas que vão lhe guiar no caminho da devoção, que vão lhe aproximar ainda mais de Deus, que vão entender as suas motivações, os seus sacrifícios, as suas renúncias, as suas alegrias. Irmãos, porque a gente se alegra até na tristeza, na perda, no pesar. Paulo diz, quando estou fraco é que sou forte. A pessoa de fora não entende a nossa paz ou a nossa alegria, mesmo diante da perda, da situação adversa. O que é que diz a esposa de Jó, quando o mundo de Jó implode do dia para a noite? O que é que ela diz para o marido? Quais são as lutas que a gente está lutando? O que é que está nos consumindo? Irmãos, quanta energia tem sido perdida? Quanto tempo tem sido perdido? Quantos vídeos dessas coisinhas os irmãos assistem durante a semana? Quantas noites você já dormiu mal, já passou mal, porque o Brasil não está do jeito que você quer, ou porque você acha que está tudo injusto? E nessas perdas de sono, quantas vezes você se deleitou no Senhor? Quantas vezes você o buscou dizendo, Senhor, o negócio está difícil. Senhor, sem Ti a gente vai perecer.
A gente comenta sobre as leis injustas. Sim. Quantas vezes você orou: Senhor, protege o teu povo. És tu quem dá o ponto final, então socorre o teu povo. Quantas vezes você orou para que Deus levantasse homens e mulheres que conheçam as leis e que de forma justa possam questionar as leis más? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Deus vai fazer o que Ele quer. A gente cita muito, né? Esse texto. Vocês me procurarão e me acharão quando buscar de todo o vosso coração. E a gente não entende que é um texto, né, de juízo, de justiça, de apostasia e de esperança. O povo precisou passar aproximadamente 70 anos no cativeiro para que isso acontecesse. Para que eles tivessem um coração que voltasse a Deus. Para que eles tivessem a necessidade de estar na presença de Deus. Já pensou, irmãos? Gerações morreram e gerações nasceram para que o povo se aproximasse do seu Deus. E a gente fica revoltado porque tem 4 anos aí pela frente. Vai ter o jeito que Deus quiser, querido. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado político, um alienado da nação, um alienado do seu serviço como cidadão. Eu estou dizendo isso, que você regule as suas expectativas, ajuste a sua visão. Volta lá para Daniel. No capítulo 2, nós vimos que Nabucodonosor tem um sonho que incomoda muito ele, e os irmãos já sabem o que aconteceram. Deus levanta Daniel, e quando Daniel, ele revela o sonho do rei ao rei, e ele interpreta o sonho do rei, lá no capítulo 2, versos 46 e 47, olha o que Nabucodonosor fala de Deus. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois conseguiu revelar esse mistério. Olha a grandeza do reconhecimento e do entendimento que Nabucodonosor tem aí de Deus. Os sábios da Babilônia disseram: olha, reis, o que tu nos pede, nenhum rei anterior a ti ousou pedir, e não há nenhum que possa te dar o que tu queres. Quem te pode revelar isso é um Deus, mas os deuses vivem distante de nós. E aqui está Nabucodonosor reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel e seus amigos, do Deus de Israel. Isso mudou o coração de Nabucodonosor. Isso fez com que ele se tornasse um adorador de Deus. Isso fez com que a Babilônia passasse por uma reforma religiosa? Não. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando estuda soteriologia, a doutrina da salvação, é que quem faz a salvação acontecer é Deus, e a salvação acontece de dentro para fora. Uma impressão sobre Deus não muda o nosso coração. Um conhecimento teológico sobre Deus não muda o nosso coração. A gente pode ensinar todos os dias, como a gente tem feito ao longo dos anos. Sabe quem é que muda o coração das pessoas? É Deus. Amém?
Vai para o capítulo 3, a gente está caminhando para o fim. Capítulo 3, verso 28 e 29. Os irmãos sabem também do que aconteceu no capítulo 3. O rei faz uma imagem grandiosa de ouro, ele se rebela contra o seu sonho, ele não aceita, que ele não controla o seu destino. Ele vai criar um Deus, mostrando para o Deus de Israel que não é ele que controla a sua vida, e ele então edita uma lei, e diante dessa lei, Mesaque, Sadraque e Abdenego não se submetem a ela, e eles são então levados para serem mortos, jogados na fornalha de fogo ardente. A fornalha é esquentada 7 vezes mais, porque o rei está furioso. Afinal de contas, não apenas a sua divindade foi afrontada, mas o seu governo, o seu reinado, a sua vontade. Ele manda homens fortes pegarem eles, amarrados com todas as suas roupas, jogarem eles dentro da fornalha, e quando os homens estão se aproximando, eles morrem, eles não aguentam a temperatura, os 3 caem na fornalha, e a expectativa é que fosse um grande churrasco judeu naquele dia, mas isso não acontece. Diz o texto que o rei se espanta porque há movimento dentro das chamas, e os 3 estão andando, mas eles estão andando agora livres, mas tem um quarto que parece como um anjo, que está ali com eles, e o rei fica tão admirado que chama-os para fora, e eles saem da fornalha, e o rei observa, que não aconteceu nada com eles, e todos os oficiais vão ali àquele redor, e eles percebem que não há nenhuma queimadura, e não tem cheiro, e não tem nada, nem neles, nem nas roupas. E o rei fica maravilhado, porque havia um quarto, como um filho dos deuses lá, esse não sai. O Deus de Israel, mais uma vez, estava mostrando de forma gloriosa, poderosa, graciosa, a Nabucodonosor e todos os seus dignatários, que ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E nos versos 46 e 47, verso 28 e 29 do capítulo 3, Nabucodonosor diz o seguinte: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Meu irmão, esse texto já suscitou a perguntas e debates sobre a conversão ou não de Nabucodonosor. O texto disse que ele se converteu? Não. Vê só, Nabucodonosor não tem o privilégio de um grande milagre. 2 grandes milagres são presenciados e vivenciados por ele. Deus faz com que alguém alheio a quem teve o sonho saiba do sonho, e não apenas saiba do sonho tintim por tintim, mas que ele interprete de forma sábia. Ao mesmo tempo, Deus é aquele que preserva a vida de 3 homens diante da morte, certa e iminente, de tal forma que nada acontece com eles, nada. A vontade do rei, aqui nesse contexto, detentor do maior poder, prestígio, força, honra, glória, não consegue chegar ao seu termo, porque a vontade do Rei dos Reis disse não. Nabucodonosor achava que tinha o poder da vida e da morte. Deus naquele dia disse não. Quem mata e faz viver sou eu. Nabucodonosor achava que era o sabichão. Vou fazer um Deus para ser adorado. Eu crio deuses.
Deus está dizendo: eu sou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Esses deuses criados pelas mãos humanas não são nada diante de mim. Qual é a resposta do rei? Tudo começa no capítulo 3 com um decreto, com uma lei. O rei faz uma lei. Depois dessa experiência tremenda, Deus faz uma lei. E a lei vale para quem? Para o maior ao menor da Babilônia. Para quem é Babilônia de nascença ou para quem é agregado. Todo mundo tem que se submeter a essa lei. Qual é essa lei? O Deus de Israel não pode ser mais afrontado na Babilônia. Ninguém pode falar mal do Deus de Israel na Babilônia. Se o STF criasse uma lei hoje dizendo: nós reconhecemos o Deus dos cristãos como o Deus verdadeiro, muitos cristãos iam fazer vigílias de glória e de honra e de adoração, que coisa maravilhosa e tal. Semanas e semanas de trend topics na internet, postagens e postagens: vencemos, vencemos, vencemos. Sabe o que é que isso aqui significou na Babilônia? Nada. Não mudou em nada a vida de ninguém, nem a rotina do povo. O povo continuou cativo. O povo continuou dependendo da Babilônia. Agora, nenhum babilônio podia falar mal ou fazer alguma coisa contra o Deus de Israel. Essa lei não mudou o coração do rei. Essa lei não mudou o coração dos seus dignatários. Essa lei não mudou em nada a situação do povo de Israel. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar leis, questionar as leis erradas. Não estou dizendo que a gente não deve se questionar contra, né, essa farofada que está aí no STF, esse desarranjo. Temos da maneira correta. Temos que pedir que Deus levante homens e mulheres das leis para pressionarem, para questionarem. Temos que pressionar por meio do voto. Temos que nos posicionar, com certeza, unidos, sem placa de denominação. Os cristãos unidos pelo bem comum, servindo o único e verdadeiro Deus. Mas qual é a primeira coisa que a gente não faz? A gente não está orando com o mesmo afinco, como a gente exige de determinadas coisas. Porque a Bíblia vai nos ensinar que tudo começa por meio da oração. Lá, Jeremias: quando vocês orarem, me buscarem, porque a oração é uma evidência de alguém que se devota a Deus, alguém que reconhece Deus como o soberano. A oração é a evidência de que nós entendemos que o governo das nossas vidas estão nas mãos de Deus. A oração é a evidência de que a gente percebeu que o dia de amanhã só vai dar certo se Deus estiver nele. A oração é o reconhecimento da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa incapacidade. Olha, Senhor, eu planejei viajar, comprei as passagens, está tudo certo. Se Deus permitir, terça-feira eu embarco com minha família. Mas tudo depende de Ti, Senhor. Pode acontecer tanta coisa. É o reconhecimento de que nós não podemos fazer nada se não for por meio dele. Aí a oração é uma ironia. Sabe por quê? Porque muitos irmãos, muitos cristãos se dizem estar próximos de Deus e não oram. E ao mesmo tempo a oração muitas vezes é usada de forma errada, como se fosse um poder, uma força, um amuleto mágico que vai resolver tudo, né? As pessoas adoram a oração, mas não adoram o Deus que escuta as orações. Nabucodonosor vai dizer: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. É uma atitude de reverência, de temor, de aprovação. É uma palavra que revela a profundidade de sua impressão do Deus de Israel.
Os pagãos, os que creem em muitos deuses, não desprezam, não dizem que os deuses dos outros povos não existem. Eles vão dizer que os seus deuses são melhores. O que está acontecendo aqui é que Nabucodonosor está dizendo assim: olha, dentre todos os deuses, nós reconhecemos que também o Deus de Israel é grande. É isso que está acontecendo aqui, queridos. Não mudou o coração dele. A impressão, por mais que tenha sido grande, essa reverência, esse temor, não houve conversão. Ele vai dizer: enviou o seu anjo. Ele reconhece que Deus havia efetuado o livramento. Olha, eles só estão vivos porque o Deus dele quis. Ele reconhece que foi um ato de Deus. Ele também reconhece que eles confiaram em Deus. Ele diz: eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei. Ele estava impressionado não apenas com o Deus de Israel, mas com aqueles 3 que desafiaram a ordem do rei. O compromisso dos 3 com Deus, de confiar em sua palavra. E aí tem um decreto, verso 29. Por isso eu decreto. Era uma lei oficial do governo, abrangia a todo o povo da Babilônia. E a lei estava se referindo ao Deus de Israel. Imagine como essa lei não deu o que falar. Foi o assunto da Babilônia nos dias e semanas seguintes. Olha, o rei fez um negócio aí, uma lei para a gente não falar mal do Deus de Israel. Mas quem esse povo acha que ele é? Esse povo está aqui agregado e agora a gente tem que reconhecer que o Deus deles é um Deus. Imagine o que não deu para falar, mas era lei. E a lei da Babilônia tinha que ser o quê? Obedecida. A lei da Babilônia tinha que ser obedecida. A lei estava proibindo qualquer um de dizer ou fazer algo contra o Deus de Israel. E Nabucodonosor estava falando sério. Ganhamos, tem uma lei aí, irmãos. Às vezes as leis são feitas para acalmar a comoção social. Às vezes as leis são feitas para agradar determinados grupos que têm poder de voto. Às vezes as leis são feitas de forma que o motivo fica escondido. Mas nenhuma lei, se tivesse se a gente, vamos supor que o nosso irmão Felício se candidatasse a presidente do Brasil, e a gente se mobilizasse, e a gente então votasse massivamente, e ele fosse eleito presidente do Brasil, e ele conquistasse o Congresso, ele conquistasse o STF, todos estão conquistados por ele, afinal de contas é o homem mais lindo do mundo. E aí chegou-se ao consenso de que tinha que ter uma nova lei, dizendo que o Deus cristão é o Deus do Brasil, e que todo mundo deveria se curvar ao Deus cristão. Aí todos os cristãos estão em festa, alegria, comoção. A lei, ela é promulgada, tem lá dizendo quantos dias ou quantos meses ela entra em vigor, e quando ela entra em vigor, há uma celebração, cultos e tal. A lei mudou a vida de quem não teme a Deus. A lei mudou a realidade de quem não teme a Deus. A lei mudou a eternidade de quem não teme a Deus. Sabe o que é que vai mudar, irmão? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que o que mais tem que sair da nossa boca não é política. Mais uma vez eu digo, não seja alienado. É o Evangelho.
porque é o Evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Paulo está lá em Corinto, a galera gosta de sabedoria, gosta de um conhecimentozão top, gosta de um freque-freque no falar, tem que ter oratória, tem que ter retórica. Paulo diz: olha, não fui com vocês com ostentação de linguagem. Eita, para que vocês, a fé de vocês não se baseasse em conhecimento intelectual humano. Eu fui com vocês com o Evangelho, com o poder de Deus, para que a fé de vocês fosse baseada em Cristo Jesus. Sabe o que a igreja está perdendo, irmãos, nessa guerra de narrativas, nessa beligerância? Essa simplicidade, a simplicidade do Evangelho. A gente quer esmurrar o que pensa contrário da gente na parede. Mas quem confronta é a palavra de Deus. Ela nos divide, ajunta em medula, ela nos humilha, ela bota a mão na nossa cora e diz assim: tu és esse cara, tu és o pecador. Ela aponta para a cruz e diz: olha, se não for Jesus, está tudo perdido. Não sei vocês, mas quando o Evangelho ele chegou a mim, foi do jeito que eu me senti, atropelado por um caminhão. A vida toda eu escutei da minha família que eu era especial. É um menino prodígio, quadro de honra, educado, ai, é um bom partido, ai, não sei o quê. Eu me achava a última Coca-Cola do deserto. Eu achava que quando eu entrasse num lugar, a porta ia se abrir. Ainda bem que o Evangelho me encontrou, porque senão eu acho que eu nem me aguentava. Quem é que seria eu hoje? Talvez aquele camarada arrogante, prepotente, se achando melhor do que os outros, se prendendo ao exterior, às marcas, ao ter, ao possuir, ao nome, ao prestígio. Mas quando Jesus me encontrou, ele diz: olha, tu não é nada sem a cruz, tu precisa de mim, pecador. Tu é arrogante, tu é isso, tu é aquilo outro. Psh, 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 psh. Então, queridos, o que é que esse texto nos mostra? É o Estado que salva, é a lei que salva, é o Evangelho que salva. Nabucodonosor saiu convertido, o povo da Babilônia saiu convertido nessa história, mas Deus estava querendo aproximar quem dele que tinha se desviado? O seu próprio povo. O povo, por meio dessas coisas, dessa relação com Nabucodonosor, estava dizendo para o povo: olhem para mim, eu sou o governador, o rei, o Senhor, o Deus dos deuses. Olha quem foi que reconheceu isso. Olhem para mim. Sabe o que é que você deve fazer, igreja? Olhar para o Senhor. Amém? Olhe para o Senhor. E faça o que você tem que fazer. Não é entre em guerras inúteis. Veja como você está gastando o seu tempo. Veja se seu coração não está ansioso por conta dessas incertezas de amanhã. De fato, irmão, mexe com a gente. Tudo mexe com a gente. Economia, política, guerra, rumor de guerra, tudo mexe com a gente. Mas a gente sabe que tem crido. Tendo comida ou na ausência de comida, tendo saúde ou na ausência de saúde. Se amanhã o Brasil for uma Ucrânia, Deus não deixa de ser Deus. E o Evangelho não deixa de salvar. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos traga para Ele. Que a gente não precise ser tratado como o povo de Israel nessa época. Talvez esse seja o nosso exílio, né? Está o povo aí brigando, e falando de Deus com os lábios, coração distante, umas guerrinhas, num negocinho. Quantos anos vai passar para o povo se aproximar de Deus? Essa é uma grande oportunidade para a gente se aproximar de Deus, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.
É assim que a gente entende o que Paulo quer dizer, que considerou coisas que eram muito reconhecidas no meio de Israel, eram desejadas como perda. Eu sou judeu de judeus, fariseu de fariseus, instruído aos pés de Gamaliel. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Hoje eu considero como perda. Isso para mim é como estrume, a palavra grega é essa, é como estrume. Porque ele encontrou algo que é superior a tudo isso. Curve sua cabeça, vamos orar. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua bondade e a tua fidelidade, que tu corrijas os nossos passos e a nossa visão, e que tu ache em nós verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ajuda-nos a viver e conviver no meio dessas crises políticas, nesses embates, nesses dilemas, e que o nosso coração não se desvie do propósito, que nós possamos ser também, Senhor, instrumentos para a mudança, instrumentos para a propagação do Evangelho, instrumentos para a glória do teu santo nome. E oramos no nome daquele que nos possibilita tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como foi dito, as crianças terão a oportunidade de apresentação. Enquanto elas se organizam e as classes se organizam, nós iremos louvar a Deus com mais um cântico.